A terça parte está diretamente ligada aos próprios trabalhadores, aos seus familiares. E quando se dispõe ao trabalho devotado, sempre quando são sinceros e autênticos consigo mesmo, amplificam os benefícios e se veem beneficiados igualmente. Legal, não é? Tudo bom? Acabou bem. Eu estou lendo porque ele é um dos livros que vem falar, ele tem 3, esse moço. Final, não. Despedindo-se da terra, esculpindo o próprio destino. Eu fiquei sabendo que esse livro é muito bom, porque comprei, aí tem mais 2 que é da Tríade, que fala do preparo, das transformações. Céu. Gente, as pessoas têm que falar assim, ó, para pegar, viu lá? Não pode ficar, nem sorvete. É assim. Sorvete. Para pegar o som. Nós vamos todos falar. Para gravar, né? Ele está querendo registrar. A Lúcia Morena está aqui tem um lugar, ó. Eu tenho um aqui, ó. Ele é danadinho, ele pôs um em mim. mais fácil. Lúcia, senta aqui que você tá bonita. Que vai te filmar. Você é chique. Vai que eu e você, Lúcia, temos que ter cuidado só com a roupa. Oi. Deu. Tu quer que eu testo? Alô, som. Alô? Alô, som. Tá bom, pode Tá começar. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do estudo de hoje, e nós possamos captar os ensinamentos e principalmente praticá-los fora da casa, no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos também oferecer o melhor de nós. Assim seja. Bom, gente, boa tarde para todos. O objetivo dos nossos estudos é capacitar os trabalhadores para o desempenho das tarefas mediúnicas. Então, no sentido de alcançar os objetivos a que essa casa propõe para atendimento aos doentes, para auxílio a todos os que procuram a nossa casa para serem aliviados das suas dores, dos seus sofrimentos. Então, o nosso objetivo, o objetivo da casa e desses estudos é justamente isso, capacitar todos nós, médiuns, esclarecedores, dirigentes. E, como lembrava Kardec, como falava Kardec, quando ele organizou a doutrina espírita, o objetivo que ele viu naquele trabalho, ele teve um dos pontos que era assim como critério do seu trabalho, que era o caráter de universalidade. O que ele quis com isso? Ele quis mostrar que não era opinião dele, que não era opinião de um espírito ou de um grupo de estudiosos. Ele submetia todas as suas pesquisas, as suas perguntas
há vários médiuns e também há vários grupos fazendo comparações, fazendo análise dos assuntos, porque ele via na importância da doutrina espírita essa característica, universalidade, que não seria uma opinião isolada, mas o consenso de opiniões de espíritos diferentes, médiuns diferentes, em grupos diferentes, em locais diferentes, para estabelecer o quê? Uma unidade, uma universalidade, um único pensamento em tudo aquilo que ele deixou para nós. Então, vamos dizer assim, tomando isso como exemplo, o Grupo Espírita Luz e Amor tem essa finalidade também. Cada grupo de estudo, cada grupo de trabalho deve atuar com unidade, como uma unidade. É lógico, cada médium é um, cada esclarecedor é de um jeito, tem as suas características próprias, mas o objetivo do trabalho é um só. Então, é o caráter de unidade que visa esse trabalho através da competência de todos, trabalhando assim para todos fazerem o melhor, para a gente alcançar objetivos melhores, mas sobretudo manter essa unidade. Não é cada grupo trabalhando de um jeito, cada um fazendo uma coisa. Não é isso. Então, todos assim, com o mesmo objetivo, com a mesma ideia, e até uns ajudando os outros. É esse o objetivo. E eu peço licença para vocês, eu trouxe aqui desse livro porque os estudos correm durante toda a semana e o pessoal às vezes já viu esse estudo, já participou, mas tem a característica de cada grupo e isso vai ser importante, né? No caso aqui do nosso grupo, nós vamos ter coisas que são específicas do nosso grupo. Então, como esse estudo é de caráter assim geral, nós vamos inclusive pedir para ninguém fazer referência a outros grupos, assim, citando nomes, falando dia de reunião, não, porque todos somos trabalhadores. Se alguém quiser dar algum exemplo, até exemplo pessoal, tudo bem, mas assim, tendo esse cuidado, né, para o respeito que nós temos por todos os trabalhadores. Então, neste livro, Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcius, foi psicografado pelo André Luiz Ruiz, eu achei tão interessante uma colocação que o Dr. Bezerra fala com relação aos trabalhos acontecendo lá no mundo espiritual. Eles estão preparando para uma reunião mediúnica e ele ainda vai falando aqui, ó, a reunião prosseguia para o atendimento de inumeráveis entidades aflitas, carregadas de angústia. E os trabalhadores do bem, ele está citando do lado de lá, multiplicavam-se no ambiente, desdobrando-se para o atendimento vibratório, buscando afinizar os necessitados invisíveis aos diferentes médiuns presentes, no afã de facultarem a melhor sintonia com o veículo mediúnico disponível para os trabalhos da noite. Então, lá eles estavam atuantes, estavam trabalhando. E aí o Dr. Bezerra acrescenta: nesta noite, estamos conseguindo uma melhor integração fluídica a favorecer o amparo de emergência aos nossos irmãozinhos infelizes. As dores têm se multiplicado e nem sempre os encarnados se dão conta do seu tamanho e da imensidão do serviço. Então ele está alertando, né? Que às vezes a gente não tem noção da grandiosidade do que está acontecendo do lado de lá. E aí o assistente dele continua. É verdade, doutor, nossos maiores esforços têm sido no amadurecimento dos companheiros encarnados para que suas vidas pessoais, fora do centro, guardem coerência com o que aprendem e vivenciam aqui. Olha que interessante. Possibilitando que as forças luminosas os protejam dos ataques inferiores, tanto quanto os abasteçam de equilíbrio para serem fontes de amparo e luz aos perdidos infelizes. Então, nós temos uma cota do ar
E eles esperam isso de nós, né? Por isso, quando o grupo dos encarnados está consciente de que os planos físico e espiritual estão associados um ao outro com uma só expressão da verdade, passamos a contar com maior equilíbrio de seus membros e a tarefa de auxílio se torna mais eficaz. Aí ele vai já terminar, né? Ele fala, realmente, quando o encarnado deixa de ser apenas o cumpridor de horário, o instrumento mecânico do receber espíritos, há uma integração mais profunda com o trabalho do bem. E nossos esforços rendem mais e menor a benefício deles próprios. E ele fala, mal sabem que nesta reunião mais de 500 entidades estão aqui esperando pelo intercâmbio mediúnico direto ou para serem esclarecidos em grupos comuns, e ainda que a terça parte está diretamente ligada a trabalhadores e familiares. Olha que interessante. Então, gente, o objetivo do nosso estudo é esse, é nos capacitar cada vez mais, para a gente entre nessa conexão de trabalhador, de instrumento positivo na função mediúnica. Lembrando que todos somos médiuns. Então, os esclarecedores também estão em sintonia com os trabalhos, com as entidades. Mas vamos diretamente, então, ao nosso estudo, né? O estudo visa vocês falarem, assim, deixarem assim claro que dificuldades vocês encontram no desempenho da tarefa, seja o esclarecedor, seja o médium, o que assim acontece que pode trazer uma insegurança, uma dúvida, porque é no diálogo, no trabalho, na experiência de uns, na vivência de outros, que nós vamos trocando ideias e vamos aprendendo. Todos somos aprendizes, todos, porque nenhum de nós aqui está completamente pronto para as tarefas cada vez são diferentes, né, no atendimento e tudo. Então fica aberto para vocês falarem, peço que falem diretamente no microfone e falem assim, ou dificuldades, o que tipo de espírito às vezes vocês acham que é difícil lidar, ou o que poderia ajudar nessa comunicação, ou os médiuns também fazer algum comentário relacionado a isso, que assim, que se espera. Estamos aqui para conversar, então fica aberto aí. O que às vezes acontece comigo e que eu fico um pouco insegura, às vezes na reunião mediúnica eu percebo assim, como médium, um clima pesado do tratamento, sabe? A gente percebe que é um tratamento difícil. E eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu desdobro com facilidade. E daí eu vou e vejo uma cena que eu julgo pesada, densa, triste, eu tenho medo. E às vezes eu não consigo dar passividade para os espíritos que estão ali. E às vezes eu fico me vendo naquela cena, vejo que tem um espírito para comunicar, ou vários, mas eu acho que eu recuo, eu bloqueio. E daí eu fico naquela sensação e eu queria saber o que eu poderia fazer nesse momento. Então, o medo é um dos empecilhos maiores na mediunidade. É interessante. Nós fizemos uma pesquisa, até nem foi para cá. Nós fomos lá para Brasília que eles pediram. E o número de pessoas que tem medo, ou que tem esse medo já como médiuns, ou tem medo da mediunidade antes de estar trabalhando nela, é maior do que nós imaginamos. E ele diz, o autor, alguns autores que abordaram isso, trabalhadores que já são acostumados a lidar com essas situações, que além do medo, ainda tem uma coisa, tem muitos que não têm coragem de falar do medo, que é um número maior até. Olha que interessante. De falar. Tem medo de falar do seu medo. Isso,
que é maior o número dos que têm medo de falar do seu medo, talvez assim uma inibição, medo de ser ridicularizado, ou até, assim, não sei o motivo, é maior do que aquele que tem medo mesmo e fala, igual você falou. Então, vamos pensar assim com lógica e vocês também me ajudam. Nós estamos num grupo, Renata, preparado. Acreditamos que todos vêm aqui preparados. Ninguém vai vir, ninguém virá de alegre aqui. Nós nos preparamos, temos seriedade no trabalho, temos consciência, queremos fazer o melhor. A gente às vezes até acontece uma fala, ai gente, será que eu não fiz certo? A gente preocupa com isso, né? Não é, Lúcia? Ela até já uma vez falou isso. Então, a primeira certeza é essa. O nosso grupo é harmonioso, é um grupo sério. Nós não estamos aqui para brincar. É um grupo sério, gente. Nós temos responsabilidade, nós temos consciência do papel que vamos desempenhar aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, que espíritos se ligam a grupos sérios? São espíritos sérios que querem que o trabalho seja realizado com eficiência, não é? Então, confie, Renata. Sabe? Fala, mas eu tenho esse medo vem, o trabalho é muito pesado. Confie. E você pode até verbalizar isso e fala, gente, eu estou sentindo que as vibrações podem ser ajudadas pelos trabalhadores de sustentação. Posso, durante a reunião, falar, gente, estou com o doutrinador, estou numa situação assim, e estou sentindo medo, não estou dando conta. Eu estou sentindo muito. Você vai receber ajuda. Ela pode, o doutrinador pode falar, gente, vamos orar para. Às vezes um médium fala isso para mim, eu vou encorajando ele. Também. Vou falando, não, fica tranquilo, o mentor está aí do seu lado. Isso. Nós estamos juntos, você não está sozinho. Eu vou fortalecendo ele. Isso. Então ele vai sentir. Quer dizer que o doutrinador pode colaborar nesse momento. E os outros que ouviram, vamos supor que tem outros ali, se estiver atendendo o outro não tem jeito, mas normalmente, gente, a gente percebe quando é um espírito muito assim, coisa mesmo que a pessoa não verbalizou. E as pessoas oram, a gente vê, né, aquela lá tá orando, tá pedindo o outro, começa a mentalizar, porque é um caso que pode acontecer. Mas confie e use, vamos dizer, como um recurso a mais, toda a lógica da doutrina espírita, que é a lógica da vontade firme, da certeza, da oração, né? Eu não sei como é essa mecânica no seu caso, mas às vezes eu começo a sentir muito mal. Eu consigo, particularmente, ir captando a influência do médium sem perder a minha sintonia com. Eu fico orando, parece como se fosse duas personalidades, mas eu consigo, até que o espírito toma esse instrumento e eu me entrego mais e tudo, mas às vezes no momento ou no final também eu já consigo ficar orando para ele, como se eu estivesse já me desligando, como outra pessoa mesmo, eu não sou ele naquele momento. Então isso vai ajudar. Então confie nesses recursos que a doutrina oferece, a oração, né? A vibração em favor daquele, e transforme-o numa pessoa sua querida. Pensa assim, uma vez eu lembro assim que o espírito estava muito assim, eu imaginei assim que ele fosse um filho meu, ou uma filha, né, que a gente tem um filho. Eu imaginei, gente, o que eu ia querer para o meu filho nesse momento? Então, eu consegui assim vê-lo, não como aquele espírito rebelde, aquele espírito inferior que estava ali, parece até querendo, né, destruir tudo ali. Mas um espírito muito necessitado, isso nos ajuda, é a compaixão, né? Porque na verdade, gente, ele está muito mais infeliz
ele está muito infeliz e a gente até está muito bem, né? Eu falo, mas infeliz do que nós? Não é que nós estamos Nós infelizes. tivemos essa fase também, né? Isso. Nós tivemos já essas experiências, sabe lá, o que a gente já viveu. Pode falar, Lúcia, é bom. Eu queria... Fala bem perto. Encosta na viu? boquinha. Eu acho um pouco de dificuldade com o médium, porque eu vejo que os doutrinadores não usam muita regressão. E às vezes o espírito está ali muito rebelde, maçando o barro ali, falando a mesma coisa, e não leva ele para frente, não mostra, né, para trás, no passado, o que ele programou. Então eu sinto um pouco de dificuldade. Aí às vezes ele é encaminhado, que eu acho que quase todos são encaminhados aqui, né, quase todos, mas eu acho que Fica a faltando desejar. alguma coisa. E a regressão, quando é bem... Assim, quando os mentores estão favoráveis, porque às vezes a gente dá um toque para fazer, às vezes eles passam que não vai fazer, né? Mas quando eles estão favoráveis, ela é muito Eficiente. libertadora. Ela faz a pessoa cair em si, tomar consciência que ele também errou, que não é só ele que sofreu, que no passado ele agrediu também, e aí ele cai na real. Então, o que a gente podia falar para o doutrinador para sinalizá-lo quanto a esse momento? Eu acredito... Eu já faço automático. Eu acredito... Mas às vezes o próprio espírito fala, não, eles estão falando aqui que não vai mexer com o passado, não. Aí eu fico quietinho. Uma das formas, eu vejo muito outras pessoas fazerem, assim, porque ele tem que ir conversando e percebendo a intuição espiritual para fazer isso, que os espíritos intuem, né? Agora, o espírito... Às vezes ela surge de lá para cá. Então, o quando você vê, já está acontecendo. Você vai falando, o médium dá dicas. Então, ele tem que ser perspicaz para captar que pode falar. Eu vejo alguns doutrinadores falando assim, você já vai falar. Falando assim, por exemplo, fala assim, mas meu irmão, isso nada acontece ao acaso. Se você está sofrendo, alguma coisa aconteceu, olha... Qual que é a última coisa que você recorda? Que lembrança você tem que te trouxe assim esse sofrimento? Às vezes, naquele momento, ele dá uma dica para você provocar a regressão. Porque a regressão, gente, é um trabalho assim, não é também todas... Não, vamos ver o que você fez, olha aí na tela. A gente já falou isso aqui no mês passado, lembra? Porque ela vai ser feita com o auxílio dos mentores. E outra coisa, não quer dizer que você tem que fazer todas as vezes, mas se o médium está dando aquela dica e está falando que está sofrendo, ele fala assim, então, que recordações você teve? Isso aí te lembra um outro tempo? Puxa o diálogo que o médium às vezes vai dar essa dica pro doutrinador. E a intuição, gente. E outra coisa, o doutrinador, ele tem que escutar o que o espírito está falando. Porque, às vezes, a ansiedade de doutrinar é tão grande, sabe? De doutrinar, Pode de ser controlar isso também, e né? tudo, que acaba não escutando o que o espírito está falando. Então, eu acho que no momento da doutrinação, o doutrinador ele tem que ser muito paciente e um ouvido muito aguçado para ele escutar mesmo o que está sendo dito pelo espírito, senão ele não vai perceber. E ele estando sintonizado, a intuição vem pelos mentores, né? O espírito, Nara, ele dá dicas. O espírito, com certeza, é consentimento do orientador espiritual que está ali assessorando. Ele fala coisas, né? E ele fala coisas, assim, ele vai dizendo, ele vai se abrindo. Então, o doutrinador tem que pegar as deixas dele para, em cima daquilo, vai trazendo com que ele vá se abrindo, vai falando e vai ajudar. Porque se o doutrinador, ele corta, não, meu irmão, vai tudo resolvido, não deixa de ouvir a história do espírito, fica muito falho. Certo. Fica muito falho. Entendeu? Sinto que, né, não houve aquele auxílio, né? Então, aquela libertação que poderia ter, né?
Então, o fica ouvir fácil. é o primeiro passo, porque ele vai dar informações, ele vai dar um relato de coisas que ele está vivendo. Aí, você, lógico, você fala assim, então, mas nós estamos aqui para te ajudar. Ah, mas isso, se ele está repetindo que isso, o doutrinador pode falar. Então, é isso que você está recordando, são esses fatos. Você lembra quando aconteceram essas coisas? Foi há muito tempo ou não, tal? Aí vai sintonizando, gente, porque não tem regrinha para falar. Pede a regressão, não tem receita, um manual, né? Receita, não tem uma receita. É na prática, é com a prática, a intuição, sintonia. E o médium ele vai dar dicas, sim. Ele dá, igual a Lúcia falou, a Nina, ele vai falando coisa, então tem que ser perspicaz. Uma coisa que eu vejo que ajuda, sim, é evitar os chavões. Nós não temos quase aqui, vocês são muito bons e tudo, mas tem pessoa que fala assim, não, meu irmão, mas olha, então vamos esquecer. Não, aquele momento, às vezes, não é para esquecer, gente. Ao contrário, se foi trazido, é para ser trabalhado, é para ser isso. Então fala disso que está te assim, afligindo tanto. Então ele está falando que está sofrendo. Então, isso, eu quero te ouvir. O que mais que está? Você tem razão, porque quando você dá razão para o espírito, é lógico, ele vai já se sentir assim. Ele sente uma cumplicidade no sentido assim de empatia mesmo, né? E aí vai estabelecendo assim mais ligação e as informações vão se enriquecendo. Tem uma outra coisa que com a sua fala me fez lembrar, eu até gostaria que os outros médiuns me ajudassem nisso. Às vezes vem um espírito para fazer a comunicação e eu percebo que o que ele está falando não é exatamente o que ele está sentindo. Às vezes ele vem e ele fala 10% daquilo que ele gostaria ou que ele precisaria falar. E daí, ele acaba sendo doutrinado em cima daquilo só que foi dito. Mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, precisava ser puxado dele, ou despolarizado alguma coisa para ele poder falar o que ele realmente precisava falar. Dá uma dica para ele falar mais, seria? Tipo assim, mais ou menos isso. Eu queria saber se vocês, outros médiuns, já sentiram isso. Eu já senti assim, o espírito ele quer se abrir, mas ele não está sentindo confiança no doutrinador. Em falar, às vezes o doutrinador não está com vergonha, está sentindo confiança de dali alguma coisa séria, que ele cometeu algum ato. Ele tem um bloqueio ele mesmo, né? Isso, um bloqueio de falar, isso. Situação. Ele não está sentindo confiança de falar, se abrir com aquela pessoa ali, a pessoa tem que fazer com que não pode confiar em mim. Então, se abra, pode falar alguma coisa. Eu estou aqui para te ouvir, confie em mim, entendeu? Então, ele tem medo. Às vezes, eu sinto, Nina, como médium, que o doutrinador, ele tem medo de ouvir o que o espírito vai falar. Será? Eu já senti isso muito. Tem receio, ele vai falar alguma coisa. Você fala? Eu acho que é insegurança, tem receio. Medo. Medo ou insegurança. Pode ser até insegurança do que o espírito vai falar. Fica 2 pontos assim muito importantes da gente falar aqui. Por exemplo, insegurança. Uma coisa, o médium não tem que se preocupar com isso, não. Ele vai falar e confiar plenamente, porque ele está ali, ele está sendo intuído, e ele vai falar. Então, não, eu sinto que é o espírito que está inibido, ele não está sentindo. Eu sinto que o médium, ele está com receio, entendeu? Ele está inibido de, ele vai falar alguma coisa, vai falar mal de alguém, vai expor, vai falar alguma coisa séria. E eu não quero ser testemunha do que ele vai falar. Eu sinto isso. Não, mas você aquela hora falou assim, eu sinto que o doutrinador está com medo ou inseguro. É você ou o espírito? Não.
Às vezes eu sinto, o espírito também sente. Eu sinto que o espírito está sentindo. Sei, entendeu? com segurança. E o doutrinador passa isso. Ele passa isso. Então, eu penso assim. E às vezes, até eu como médium, eu fico falando, olha, deixa ele falar. Eu falando mentalmente para o doutrinador, deixa ele falar. Ele precisa se abrir. Ele precisa contar essa história. É uma história séria. E ele precisa pôr isso para fora para fazer a catarse. Mas eu vejo que o doutrinador está, não, meu irmão, tudo passou, está tudo bem. Já passou, não quer ouvir. Deixa para lá. Ele quer contar, às vezes ele quer dar até nome aos bois. Mas eu sinto isso, que aquela... eu penso assim, Nina. Ele é caminhado, mas ele vai angustiado. Angustiado, Você vê que o espírito foi... Há uma frustração. Frustrado, porque ele não conseguiu... Foi esclarecido. Ele não conseguiu liberar aquilo. De um lado, vão ouvir vocês também, gente. Não sei, às vezes eu fico falando, posso também não estar atendendo aquilo que vocês objetivam. Mas, por exemplo, seria uma ajuda do médium vibrar positivamente para que não estabeleça essa, vamos dizer, insegurança ou qualquer coisa. Então, confiar plenamente, passar essa confiança para que o espírito consiga extravasar isso. É um recurso que o médium tem, no sentido assim, para confiar. Não importa que seja o fulano ou outro que está doutrinando. Ele vai, procurar que o espírito, deixar bem livre para que o espírito extravase. O médium já está envolvido com o espírito. Se ele fosse envolver também com o doutrinador, aí fica uma coisa meio confusa. Se ele for incentivar o doutrinador que falar, não. O médium ele vai todo estar ali ligado ao processo de comunicação. Tem que concentrar nisso. Ele vai estar concentrado nisso. Então, eu falo assim, no sentido de confiar. Confiar porque aquele doutrinador não está sozinho. E passar essa energia para que o espírito consiga, não segure. Só terminar, Renata. E o doutrinador confie também. Confie também que ele vai ser amparado, ele vai oferecer o melhor de si, ele vai conseguir. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu não acredito assim, já falaram aqui em outras reuniões, eu não acredito no, deixa que a espiritualidade vai resolver. Não, nós temos que fazer o melhor. Então, e se não foi o melhor? Não foi o melhor dentro da grande boa vontade e de tudo que ele deu. Quer dizer, ele desincumbiu-se, o doutrinador desincumbiu-se daquela tarefa com o melhor mesmo. Né? Mas eu não estou nem falando assim do doutrinador, não. Eu estou falando de uma dificuldade do espírito, ela também. Que eu sinto, porque assim, às vezes o espírito ele realmente não coloca tudo que ele está sentindo, ele não coloca os pensamentos dele, ou por vergonha, por medo, por um monte de coisas. Afinal de contas, ele está num ambiente que ele não conhece ninguém, né, para falar da intimidade dele. Né? Então, e aí, sabe o que acontece? Muitas vezes o espírito vai, mas eu vou junto. Renata, e continuo conversando mas com vamos ele, pensar. sabe? Não, mas vamos pensar o seguinte: será que todos os espíritos que vêm para ser ajudados vão sair completamente já reabilitados ou preparados para o socorro e tudo? Não, mas não é Tem disso coisa que eu não vai funcionar mesmo. Então, o que é? O que eu estou falando é o seguinte: às vezes eu percebo que o espírito vem com o objetivo de passar uma mensagem, de falar a respeito de alguma coisa que ele está sentindo, de alguma dor, de alguma coisa que ele está vivendo. Sim. E quando ele chega, ele inibe, ele não fala. Ele se inibe. Ele não fala. Sim, e aí? E aí, eu como médium, estou colocando a minha dificuldade, porque eu percebo que ele está sentindo um monte de coisas, que ele está ansioso, mas que ele não verbaliza isso. Segura, fala no microfone. Vejo isso como você, como psicólogo, acho que você sente isso que a gente não sente. Não seria isso, não? Dentro da sua profissão, você enxerga isso que nós, doutrinadores comuns, não. Então, mas olha assim, você disse que ele vai embora
com 10% do que ele falou, foi atendido naquilo e ficou frustrado. Foi embora angustiado. Então vamos pensar, respondendo a você, ainda não a Nina. Gente, tem casos que espíritos precisam voltar várias vezes para se completar o tratamento. Porque essa inibição dele impediu. É uma fase, é um momento do tratamento. Por exemplo, você recebe lá um paciente, no começo ele não abre 10%. Daí mais umas 5 sessões, mais 10%. Não é assim? É. Agora eu penso, Tony, que já é diferente de como a Nina falou. O espírito sente insegurança do esclarecedor. Aí foi quando eu falei assim, entregue-se totalmente, não preocupe se o outro está com medo ou inseguro. Entregue-se totalmente, porque você vai conseguir, talvez, nessa entrega, extravasar um pouco mais, ou o tanto que seria necessário, para que o outro capte aquilo que realmente o espírito precisa. Não sei. E, por outro lado, eu estou falando, você pensa... Fala aí, é bom? Nós então, a gente tenta mesmo. Às vezes até eu paro a comunicação e falo, olha, o espírito ele está falando isso, entendeu? Às vezes até para a comunicação e fala. Então, o que acontece? Mas o doutrinador não faz aquela conexão, tem receio. Eu sinto um receio muito grande, mas é uma coisa física, entendeu? Uma coisa física mesmo. Eu posso dar um exemplo? Por exemplo, e depois eu gostaria de ouvir o que o doutrinador pensa disso. Porque, eu vou dar um exemplo. Sabe, nós clareamos. Uma vez, Daniela, as meninas aqui. Uma vez, já há algum tempo, eu recebi uma senhora, ela frequentadora da casa, e essa senhora, ela estava doente, ela não estava bem. E nós fizemos uma específica para ela. E essa senhora, ela se sentia culpada que no passado, né, ela tinha uma comadre, e essa comadre, nessa vida, não em vidas passadas, nessa vida, ela tinha uma comadre, que a comadre dela tinha um marido alcoólatra. E ela tinha muita dó dessa comadre, que ele bebia, apanhava, a comadre apanhava do marido, né? E um dia ela teve uma ideia de pegar um remedinho e falou que quando ele tomasse o álcool, fizesse a injeção do álcool, ingerir o álcool, ele ia passar muito mal, vomitar, ia tomar birra do álcool. Então ela levou para a amiga esse remédio para colocar na comida dele sem ele perceber. E assim a amiga fez e pôs na comida dele. Mas esse senhor alcoólatra, ele passou mal, começou a passar mal, e ele teve um infarto, mas ele veio a desencarnar. E as duas, uma começou a culpar, a amiga começou a culpar ela, que ela foi a culpada que deu o remédio. Inclusive, ela sentia essa culpa, que tinha matado o marido, e as duas, ficou as duas até mudou, eram vizinhas, uma foi embora, essa que ficou viúva foi embora, né? E ela ficou com essa culpa durante muito tempo. E ela veio para... que queria esclarecer se foi ela realmente foi a culpada. Ela era já desencarnada? Não, ela encarnada. Ela era encarnada. Encarnada. Ela queria saber se ela tinha sido a culpada, né? Se foi ela que envenenou o marido da amiga, e tudo, aquela culpa estava... E o doutrinador, e ela queria contar a história, e o doutrinador... Não, mas isso aí já passou, é passado, a gente não pode entrar nesse mérito aí, porque é coisa de polícia, entendeu? Isso aí não pode. Então, ele não deixou que ela se abrisse, falasse, então, em casa eu consegui desdobrar e até conversar com ela, falou, não, a senhora não foi culpada, estão dizendo que ele já estava doente, ele estava com problema sério de saúde, né? E houve uma coisa, a senhora não foi culpada, né? E depois ela comunicou da outra vez, né, falando que ela, agradecendo, porque ela sentiu que ela não foi culpada de tudo, que ela ia entrar em contato com a amiga que tinha ido embora para o Paraná, a comadre, né? E a gente viu que houve uma angústia muito grande dessa senhora, né, dela não ter sido esclarecida naquela hora. Entendeu? O doutrinador não deixou ela falar. E vocês, doutrinadores, o que tem a dizer?
o doutrinador não podia falar para ela que ela foi ou não foi culpada também, uai, porque quem é ele para saber? Ele tinha que orientar. Você fez na melhor das intenções. E por esse lado, agora falar você é culpado ou não, também não seria um motivo. Ele falou, ela está falando que não, ele não que deixou nem ela contar a poderia história. Ela contar tudo e por esse caminho, porque também não vai falar assim, você não foi culpado. Quem? Nesse caso aí, não caberia, nesse caso aí, se o doutrinador tivesse, né, se ela tivesse contado a história toda, aí não seria o caso de fazer a regressão igualzinho ela colocou? Olha, vamos lá, vamos ver essa cena, olha como aconteceu, o que você me diz disso, ou não? Assim, é só minha opinião, não sei se é certo ou se é errado, mas eu acho que é interessante o doutrinador nesses casos assim, primeiro ele deixar de lado os julgamentos dele, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Então, você acolher a pessoa e não julgar daí, porque se você já julgar, a pessoa já vai ficar receosa e já não vai nem contar aquilo que ela veio contar. Então, eu acho que se a gente tentar fazer isso, receber a pessoa da melhor forma possível, e eu acredito também na importância da sintonia, assim. Se a gente conseguir receber a pessoa emanando vibrações de amor, de compreensão, eu acho que vai criar um vínculo ali, e a pessoa vai, opa, peraí, nesse aí eu posso confiar, mesmo que seja uma grande angústia, mesmo que seja uma dúvida, um conflito, porque se a gente conversando com o encarnado já tem dificuldade de falar das nossas angústias para uma pessoa que a gente conhece, para uma pessoa que a gente ama, imagina para uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Então é difícil, assim, eu acho que tem que criar todo esse envolvimento para depois a pessoa sentir confiança e abrir o coração. O que ficou em dúvida aqui nessa proposta da Nina é o seguinte, essa preocupação do médium achar que o outro, ou sentir, como ela diz sentir, ela falou, sente fisicamente, que o outro está ou com medo ou inseguro. Eu acho que isso atrapalha a mediunidade. Então, agora, vamos pensar, entendi, é uma coisa que está acontecendo, né, gente? Nós não estamos negando. Eu estou falando assim, que como médium, aquela entrega, eu acredito que vai ajudar. A entrega total e tudo, procurando desligar do que o doutrinador... Eu desligo totalmente, Nara. Tem hora que eu falo até... Eu desligo, até esqueço. Depois você nem lembra, nem né? lembro, Você nem lembro. Totalmente, vezes. eu desligo totalmente. Mas eu vejo a aflição do espírito. Por que o espírito está aflito, ele quer falar? Onde eu procuro ver o que está acontecendo. E é nessa hora que, às vezes, quando dá... Eu falo para o doutrinador que o espírito quer falar, entendeu? Eu falo, olha, ele quer contar uma história, ele quer falar isso, ouve, espera um pouco, ouve. Então, às vezes dá para falar, e às vezes não dá, entendeu? Mas você sente que ficou. Agora, o que a gente também deduz disso? Que, gente, todos estamos aprendendo. E o doutrinador, no caso, ou esse esclarecedor, ele pode não ter captado isso. E aí... quer dizer que não foi, vamos dizer assim, não atingiu o objetivo, aquela orientação, aquele tratamento? Não, mas vão ter outras oportunidades desse espírito. O fato também é que o tratamento de uma pessoa sem um espírito, ele não é feito única e exclusivamente só naquele momento. E só pelo doutrinador também. E só ali. Ali, eles vão fazer o melhor, cada um vai fazer o melhor. Mas antes já houve muitas etapas de tratamento, vai continuar. Entendeu? Agora, é aquela história, né? A bola da vez. Né? Nós estamos com a bola da vez. Vamos procurar fazer o melhor. Agora, se não foi uma coisa perfeita também, paciência. Eu penso assim. Mas ele não vai ficar desamparado. Isso aí o João Marcelino sempre falou. Falou assim, eu já fiz umas perguntas para ele, ele falou assim, ninguém sai daqui desamparado.
Ah, mas eu acredito nisso. Mas, ninguém sai. Mas o momento mediúnico, Tony, é uma importância assim, é ímpar. Aquela comunicação. Sem dúvida. Eu vejo isso como uma oportunidade ímpar, fundamental, aquela ali que o Espírito está colocando, é como se fosse uma tábua de salvação. Eu vejo assim, na hora que o Espírito está ali comunicando, é uma oportunidade, eu sinto muito forte, entendeu? O Espírito pensa que ele não vai ter mais outra oportunidade. Ele pensa assim. Ele fica tão grato, mesmo o espírito rebelde, mesmo o espírito desesperado, angustiado, nervoso, agressivo, ele queimou tudo para fora. É aquele momento que ele está ali falando, ele pensa assim, eu tenho que falar agora, porque vai que eu não tenho outra oportunidade. Não tem Entendeu? dúvida que isso é Eles verdade. pensam assim, eu sei que não é, eu sei, mas eles pensam assim, o espírito está em desalinho, ele está em descompasso, então ele pensa assim. Então Nina, eu acho que você tem razão. Aquele momento é um minuto glorioso dele. É um momento ímpar mesmo. Agora, nós todos, vejo assim, somos aprendizes. Da mesma forma que o doutrinador às vezes falou e pode não ter atingido, mas foi benéfico. Por quê? Ele deu tudo que ele sabia, que ele tinha, que ele mas conseguia. eu não estou censurando, estou criticando. Foi falado para colocar não, nem eu também. Os pontos, né? Nem Aí eu estou também. colocando Então, onde eu tinha dificuldade. Eu acho que a gente tem que valorizar tudo isso, valorizar como lições para a gente cada vez crescer mais, né? Mas entender as nossas limitações também. Então, por isso que eu falei naquele momento, o médium ajudar, ou dando mais dicas, mais informações, que possam ajudar o orientador, ou procurando se desligar dessa sensação, igual você disse, é uma sensação. Engloba tudo, não tem como. Então, eu não sei. Eu acho muito difícil. No meu caso, eu acho praticamente impossível. É intensa, né? Ela está dizendo. Eu acho praticamente impossível. Físico. Fala, Lúcia. No microfone. No caso, vocês, médium, têm preferências de doutrinador? Vocês ficam segura? Com esse ou com aquele? Não, no meu caso, não. Agora eu me sinto muito segura com a Claricinda. Eu sinto muito segura mesmo a Claricinda. Eu sinto uma segurança muito grande, porque eu sinto que a Claricinda, ela capta mesmo ali, entendeu? E vamos evitar de citar nome. Mas é porque ela perguntou se ela tinha preferência. Não, eu entendi isso. Não adianta querer esquivar, não, que eu entendi bem o que você falou. Mas na reunião passada de estudo, já foi bem esclarecido, ficou bem claro que nós, os doutrinadores, temos que aprender a ouvir. Primeiro, porque não ficar assim muito aflita para ir atendendo o médico que o espírito está falando, não. Aprender a ouvir. Então, isso eu já aprendi Você guardou bem. Guardei bem. E eu estou me policiando, porque eu sou uma que de vez em quando, né, Tony? Vai falando junto. Vou falando junto. Então, isso foi muito bom para mim, assim, aprender a ouvir. Não é só na doutrinação. E quando eu falei assim, dar mais dicas, eu acho assim, quanto mais o espírito for conseguindo, e essa sintonia do médium, para que isso aconteça, vai ajudar o esclarecedor, então, né? É a questão da sintonia. Né? É claro que quando você tem mais afinidade com uma pessoa, é claro que aquilo fica mais fácil. Flui melhor. Mas é natural, né? É natural. Por que tal o espírito foi determinado que ele ia se comunicar através de mim e não através de você? Pela sintonia, imagino eu, não é? Claro. Não é? Claro. E o médium com o doutrinador é a mesma coisa, é uma questão de afinidade. Né? Tem doutrinadores que você tem mais afinidade e você fica um pouco mais seguro e a coisa vai. Mas eu acredito que, assim, no nosso grupo, por exemplo, todos os doutrinadores, cada um tem o seu estilo. Mas todos assim como cada espírito também tem seu estilo de manifestar. Também. E cada médium também. Cada médium também. Olha, então,
diferenças, né? Então, eu acho essa discussão muito rica nesse sentido, porque a gente está falando de diversidades. Né? Diversidades, da singularidade de cada um. Agora, dentro dessa diversidade, tem que haver muita fraternidade, muita compreensão, que se o outro tem dificuldade, e esse outro não é só doutrinador... Não, a primeira coisa que eu falei aqui... É todo mundo, não é só doutrinador que tem dificuldade, não. Médium tem também, às vezes tem alguma comunicação... Porque ninguém é infalível. O que nós temos que fazer é dar as mãos, é caminhar junto, um ajudar o outro, na amizade, no amor. Porque nós somos uma equipe, gente. A Lúcia quer falar um negócio. Quando perguntou assim, se você tem preferência para um, você falou, eu quero falar. Aí elas falaram. Então, eu não tenho preferência nenhuma, não. Eu acho assim que nem as palavras dos doutrinadores que são tão importantes como a vibração de amor, né? O jeito que eles envolvem os espíritos, a entidade, que passa pra gente, pro médium também. Então, todos aqui é igual. Eu não acho ninguém melhor do que ninguém, não. Eu acho, então, que... De um jeito ou do outro a coisa desenrola, não é? Eu acho. Eu acho que vai mundo médium também. E não pode ter preferência do doutrinador, não. Ninguém pode ter preferência por ninguém. Se tiver, já vai... Já bloqueia um pouco. Já vai abrir campo. Né? Então eu acho que é o amor, gente. Eu acho que todos os doutrinadores aqui estão preparados para isso. E quando eu falei na regressão, é no sentido de quando chega muito rebelde, falando uma coisa só e, né, e vingança. Aí a regressão ideia fixa naquilo. Ideia fixa. Eu levar na frente, mostrar a programação de reencarnação dele, que isso é permitido, que isso eles mostram sempre. Se não me mostrar a regressão, a programação de reencarnação eles mostram. O que pode acontecer com você se você continuar assim. Então, mas eu acho que os doutrinadores estão preparados. Não, então, é só sobre isso que eu queria reforçar aqui com a Lúcia, que eu brinco muito com ela, que a Lúcia tem medo. Eu estou falando porque ela expõe para a gente, nós estamos aqui numa... Ela tem medo. Desde o mês passado, ela não está topando qualquer coisa. Então, você viu agora como é que é? Quer dizer... A Lúcia ainda refrisou aí, mais a sintonia. Então, você está com o bem, você não tenha medo. E a equipe também já se predispôs. Por exemplo, você está atendendo um determinado espírito que está muito nervoso, você viu que a gente olha para você e sentiu que você não está bem, a gente te acode, está todo mundo aí, e com isso você vai aprendendo. Né? Vamos dar as mãos. O que eu acho muito importante eu falar isso, porque eu me sinto muito bem nesse grupo das terças-feiras, né? Porque uma coisa que eu observo é a solidariedade. Porque eu recebo espíritos muito pesados, todo mundo aqui sabe, espíritos difíceis, principalmente a Cida, eu posso falar, viu? Então aqui é elogio, viu? A Cida, ela se põe em prece o tempo inteiro, ela fica em prece, o passe, eu acho de uma importância assim fundamental para o espírito, até para o médium ali, que está sofrendo, porque eu sofro, porque o espírito é pesado. Vem uma carga energética, né, muito grande. Então, é muito grande e eu vejo que todo mundo, o grupo inteiro está solidário, né, está em prece, procurando auxiliar, ajudar de qualquer maneira, de qualquer forma, isso entendeu? É tão bom, né, Nina? Isso. Fortalece essa nossa união. Nossa, isso me deixa muito, muito grata. Muito isso aí é o principal. É o principal. Porque é o elo. E uma coisa que eu presto atenção, que não tem julgamento, entendeu, Tonho? Porque o médium, ele capta, né, o grupo, se tem alguém julgando o médium, ele está gritando demais, está falando isso. Nosso grupo não tem isso. Não tem, porque a gente capta. Se tiver alguém julgando, nossa, podia falar baixo, podia não deixar o espírito falar desse jeito, podia, porque tem isso. Tem grupos que tem isso. E no nosso grupo não tem isso. Entendeu? Não existe isso. Né? Entendeu? E o espírito berra. Eu recebo espírito que berra, viu, Tonho? Grita e eu seguro minha perna para não chutar. Entendeu? Por isso que eu fico de lado, atrás. É difícil para mim. Mas eu sinto é uma característica, e a harmonia, né? A solidariedade ali, a vibração, a compaixão, entendeu? Que eu sinto das meninas.
entendeu? Com aquele espírito, sabe? Me ajuda muito. E ajuda o espírito, em primeiro lugar o espírito, depois eu. Que não é fácil, não. Você ia dizendo. Então, a questão que eu gostaria de colocar é uma dificuldade que eu tenho e gostaria de ouvir como que as outras pessoas lidam com isso. Eu ainda tenho melindre em falar para o espírito que ele morreu. Ali na conversa eu percebo ali que ele não assim, teve essa consciência. Supetão não, né? Não, então, essa é a dúvida que eu tenho. Assim. Na hora eu fico... exatamente esse o termo, melindrada. Eu não sei se eu devo ser direta e explicar para ele: você desencarnou, você morreu, você está em outra existência, em outra fase da sua vida. Ou se eu devo esperar ele dizer mais coisas e, através da fala dele, mostrar para ele que ele desencarnou. Que as pessoas não ouvem mais ele, que o lugar onde ele morava, hoje moram outras pessoas, que a família dele é outra. Eu ainda tenho essa dificuldade. Na hora, assim, eu percebo claramente que a pessoa desencarnou e não teve essa consciência, que não está sabendo, mas eu ainda tenho esse melindre em como abordar isso para o espírito. Eu não sei se eu faço certo. Microfone. Basicamente, ele não pode chocar o espírito, né? Eu não sei se eu faço certo. Era uma questão também que eu gostaria de estar assim, esclarecendo melhor para ajudar no trabalho. Quando acontece uma situação dessa, que eu estou na doutrinação, eu procuro assim, perguntar se ele já ouviu falar da reencarnação, né? Se ele já ouviu falar sobre de vida, né? Uma vida após a outra, né? Que o espírito não morre, né? Que o espírito é eterno. Então, normalmente eu entro assim, dependendo do que ele vai me informando, né? Sim, eu já vi falar da reencarnação, ou então, não, nunca vi falar. Aí eu vou explicar, se ele nunca ouviu falar, vou falar o que é a reencarnação. Falo que Deus é o nosso Pai, muito, né, e que, assim, amoroso, e que Ele nos dá oportunidades. Aí vou conseguindo ir entrando e chegar ao ponto dele saber que ele já, através dessa conversa, que ele está desencarnado. Normalmente eu procedo assim. Então, eu não sei se esse é o procedimento correto, porque é um caso que você falou, é melindroso mesmo. Eu não sei, eu como... Eu tomo por base, primeiro, não chocar, não falar de supetão, assim, para o espírito. E às vezes eu vou fazendo uma pequena regressãozinha, eu pergunto assim: você se lembra onde você estava, de onde você veio? Você está... Geralmente ele, às vezes pode falar que estava num hospital, e aí nessa regressãozinha ele pode cair a ficha. Às vezes ele fala: naturalmente ele mesmo vai falar. Ele fala: estou morto. Mas eu acho assim, você vai conduzindo e não fala se você não tem segurança. De falar, não fale. Porque se isso, assim, você ainda está te... Então você vai levando, fala assim, olha... Vai tocando de roda, olha, o tempo... Fazendo pergunta. Você está numa outra situação, com outras pessoas. O que você recorda, igual você falou? Ou depois fala assim, vamos ver se aqui tem alguém que você conheça, ou que você pode também conversar e tal, para ele chegando. Porque se a pessoa falar e não tiver segurança, é igual você falou, você sofre com isso, né? Porque eu acho que é uma informação... Eu acho que é uma informação tão relevante, tão importante, que eu me questiono, será que cabe a mim esclarecer isso? Principalmente quando é uma pessoa de outra religião, um evangélico fervoroso, que não acredita em reencarnação. Ele vai falar, ele está lá no sono, não, eu estou dormindo, eu estou no meu sono eterno. E ele passou a vida dele inteira acreditando em outra coisa, aprendendo outra coisa. Falar, você está num outro momento agora, mas nós queremos te ajudar para você entender melhor essas coisas, porque nem tudo a gente sabe nesse mundo, e às vezes você vai entender melhor, assim,
São carinhos, né? Daniela, eu volto àquela fala. O próprio Espírito, ele mesmo dá a dica se ele está preparado para ouvir ou não, que ele está desencarnado ou não. Porque eu lembro uma vez um senhor... Se ele está insistindo, talvez ele queira ouvir. É isso? Eu lembro uma vez um senhor, quando Antônio Carlos estava doutrinando, e ele, um senhor até culto, inteligente, e eu vi que o Antônio Carlos estava com muito... Ele não sabia que ele tinha desencarnado, mas ele estava desconfiando. E o Antônio Carlos chegou, e ele chegou para o Antônio Carlos e falou assim, seja sincero comigo, eu estou vendo pessoas aqui que já partiram. Você vai me falar agora? Ele te deixou de sair justo. Eu estou morto ou não? Não foi? Aí você falou assim, a morte não existe. Mas você fez a passagem. Ele socou a mesa, ficou muito chateado ali, porque ele aprendeu em outra religião que ele, né? Não sei o que é que ele aprendeu, né? Eu não sei o que ele aprendeu, mas e foi muito importante a fala do Antônio Carlos com ele esclarecendo. Essa coisa, entendeu? Assim, mas a morte não existe, meu filho. Você não está conversando comigo? Isso prova. Mas só que ele teve que dar uma aula, Antônio Carlos. Mas é um porque argumento. Ele questionou, ele quis saber. Ele não sabia nada, então ele quis saber sobre reencarnação. Então. Gente, o assunto é sempre muito rico, é sempre muito bom nós voltarmos. Só para concluir, porque também o horário já se estendeu, o seguinte, que nós temos ouvido em todas as reuniões, ela falou aqui, falou ali, e temos ouvido. Quando o trabalho é feito com muito amor, nós conseguimos suprir as nossas próprias deficiências, nós conseguimos mais sucesso. E tem uma amiga em outra reunião que ela fala isso. Às vezes eu, assim, não sei nem o que eu falo e tudo, mas eu mentalizo e vejo aquele espírito como um irmão tão necessitado, e eu envolvo ele num ambiente de muito amor, de muito carinho. Eu mentalizo coisas a favor dele, às vezes até uma flor, às vezes um pensamento tão bom, um abraço, mentaliza um abraço para ele, e aquele desejo imenso de ajudar, que essa energia supera às vezes uma palavra. Não, nem isso que eu penso, né? Eu falo para o Espírito. Eu falo para ele, eu quero te abraçar, eu quero te sinta esse grande amor, porque, né? E é verdade, sabe? Naquela hora você quer... Você vê ele sofrido. Que ele fique bem mesmo, né? Que ele sinta isso, né? Então, nós ainda vamos talvez ter mais estudos, nós vamos aprender mais, mas que fique isso, sabe? O nosso desejo infinito de ajudar como médiuns, naquilo que podemos fazer, como esclarecedores, naquilo que temos e que somos capazes de captar e ampliar essa nossa possibilidade. Aquele que às vezes sente a dificuldade, mas naquele momento ele quer ajudar, ele está doando o melhor de si, ele está fazendo o máximo que ele pode e que ele sabe, que ele quer. Gente, isso tudo é considerado. Vocês viram na leitura que eu fiz no início, como assim, que aquele trabalhador sintonizado com a espiritualidade, sintonizado com aquilo que realmente é importante, consegue-se bons frutos, né? Então, acho que é isso, e que a gente vai continuando a aprender, sim. E que leve isso, né, como, assim, uma coisinha a mais nos nossos estudos, né? É isso aí. Você quer encerrar, então? Nós agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade do estudo. Agradecemos pela condição de estarmos como trabalhadores. E sabemos que ajudando os outros, estamos ajudando também a nós mesmos. Que toda essa boa vontade em colaborar na seara espírita possa ser o farol de nossas vidas,
e que cada dia possamos nos dedicar mais e mais a Ele. Que Deus nos proteja, nos abençoe, tenhamos uma semana em paz, em harmonia, em tranquilidade, para todos aqueles que nos são queridos. Que assim seja.